Oi, Fina! Oi, Fino! Olha só essas embalagens. Você tem embalagens aí em casa? Essa aí é de adoçante, a outra de shampoo, a outra de tinta. Vou utilizar todas elas para fazer uma arte linda aqui no canal hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e compartilhar nossas ideias. E agora, vamos ao vídeo! Eu comecei separando as embalagens, como vocês viram, retirei os rótulos, nem precisa tirar aquela cola que fica, porque a gente vai fazer uma colagem por cima, então não precisa tirar aquela cola. Depois eu peguei um biscuit e com esse biscuit eu vou montar um rosto, vou fazer 3 máscaras, né? 3 máscaras que vão ficar no final com a aparência de um ferro bem antigo, bem velho, desgastado com o tempo, enferrujado, vai ficar bem bonito o projeto. Eu peguei o biscuit e aí eu tô fazendo as sobrancelhas. Eu não vou fazer o olho, vou fazer só a sobrancelha, o nariz e a boca. Vou usar o biscuit, vou modelar como vocês estão vendo. Eu vou mostrar uma, mas eu vou fazer nas 3. Mas só vou mostrar uma porque é praticamente a mesma coisa. Vou modelar com biscuit. Eu tô usando cola branca para colar o biscuit no vaso. E depois, então, a gente vai cobrir toda essa parte de biscuit. Depois que ele estiver bem seco, essas peças, elas são feitas em várias etapas. A primeira etapa é essa, você fazer o rostinho de biscuit, deixar secar bem e só então, depois de bem seco, que a gente vai dar prosseguimento ao processo. Vamos acompanhar. Pronto, enquanto o nosso biscuit seca, eu cortei aqui uns guardanapos, vou cortando as tirinhas e vou fazer uma mistura de cola branca e água. A mesma quantidade de cola branca eu vou colocar de água. Vou misturar bem e a gente agora vai fazer uma colagem sobre aquela nossa peça que nós fizemos, a máscara, né? Ela já tá bem seca, o biscuit tá bem seco. Eu deixei secando uns 2 dias, eu coloco na janela aqui em casa onde tem um solzinho. Aí deixei secando uns 2 dias. O biscuit ele fica meio transparente quando ele já está bem seco, se ele não tiver tinta na composição, né? Se for um biscuit de cor natural, você nota que ele ganha uma certa transparência. Então, depois que estava bem seco, aí então a gente vai fazer a colagem. A colagem eu vou fazer assim, com essa mistura que eu já falei com vocês, né? Uma parte de cola, uma parte de água. Eu vou passando com um pincel, vou aplicando o guardanapo sobre a peça e vou ajeitando com o pincel. Vou passando o pincel por cima, eu passo por baixo primeiro, depois passo por cima, para ele aderir bem à peça e tomar todas essas formas, né, que nós fizemos, a boca, o nariz, as sobrancelhas, para copiar bem, não ficar uma coisa estranha. Então, eu vou batendo o pincel com a cola, vou ajeitando bem para ele ficar no formato que nós fizemos. Claro que ele vai ganhar um pouco de textura, né? Mas a gente tem que fazer com que prevaleça o formato da máscara que nós fizemos no frasquinho aí no vaso. Então, fui fazendo isso. Dessa vez eu tô colocando o guardanapo na horizontal. Quando eu voltar da próxima vez, eu vou colocar na vertical. E assim eu vou fazendo. Eu fiz, acho que 2 camadas, deixei secar um pouco, fiz atrás, eu fiz primeiro na frente. Todas as peças eu fiz da mesma forma. Fiz na frente primeiro. Coloquei 2 camadas, coloquei uma camada na horizontal, depois coloquei uma camada de guardanapo na vertical, deixei secar, fiz o fundo e depois eu coloquei mais uma camada na horizontal, depois que já estava bem seco. Não vou mostrar todas as etapas, porque senão fica muito repetitivo, né? Colando o guardanapo,
Vocês estão vendo aí como é bem fácil, só é ter um pouquinho de paciência, né? Porque tudo requer, né, que a gente tenha um pouquinho de calma para fazer. O guardanapo às vezes rasga, você tem que ajeitar com o pincel, puxar a pontinha com a mão e ajeitar para ele ficar bem colado na máscara. Fui fazendo isso, fiz em todas e depois então que secou, como eu já falei, fiz uma terceira camada e só então é que a gente vai fazer a pintura. Vamos acompanhar mais uma vez. Agora que nossas peças já estão bem secas, a gente vai aplicar uma camada de gesso. O gesso eu fiz assim, eu fiz uma pastinha de gesso e cola. Ficou uma pastinha bem dura. Depois que ela estava bem durinha, aí eu coloquei um pouquinho de água e fiz como se fosse uma pasta um pouquinho mais maleável para a gente poder aplicar com o pincel. Se fosse uma peça maior, eu iria aplicar com a espátula e depois vir alisando com o pincel. Mas como é uma peça pequena, é melhor, eu achei melhor aplicar com o pincel direto. Olha que eu vou cobrindo algumas imperfeições, vou preenchendo alguns lugares, aí mesmo em cima nesse frasco ele tem uma depressão, tá vendo? Aí eu vou preencher um pouco aí em cima e depois eu vou aplicando o gesso em toda a máscara. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o guardanapo. Primeiro eu vou aplicar na frente, vou deixar secar e depois eu vou aplicar atrás. Fui aplicando, tentando alisar o máximo que eu pude. Apliquei em toda a peça esse gesso com cola e deixei secar. Depois que estava bem seco, eu lixei só em alguns lugares que ficaram alguma coisa assim alto relevo, como se fossem uns grãozinhos, alguma coisa assim. Aí eu lixei só um pouquinho. O resto, onde ficou lisinho, mais ou menos lisinho, né? Porque a gente quer uma coisa bem rústica, eu deixei, não precisou lixar não. Vou aplicar em todas as 3 peças, vou deixar secar e depois então é que a gente vai fazer a pintura. Lembre-se de a cada aplicação lavar bem o pincel para não perder o pincel, né? Porque o gesso vai endurecendo. E faça um pouco de mistura de gesso e cola. Faça uma máscara, depois faça mais um pouco, faça outra, porque senão corre o risco do gesso endurecer e você perder, né? Essa massa, essa textura que você fez. Então faça aos poucos e lave sempre o pincel de um trabalho para outro para não perder o pincel. Agora vamos pintar, já tá tudo bem seco, vamos pintar. Eu peguei uma tinta PVA branca e coloquei um pouco de preto dentro até fazer essa cor que é um grafite, né? Um cinza bem escuro. Vou pintar toda a peça, eu tô usando um pincel bem durinho e reparem que eu vou tipo varrendo pra lá e pra cá, porque como tem muitas entranhas, né? Por causa da textura que a gente fez, corre o risco de pintar e depois aparecer aqueles pinguinhos brancos. Então, para que isso não aconteça, você tem que pintar passando o pincel de um lado para o outro, passando bastante, várias vezes, insistindo bem, para que a tinta entranhe na peça, nessa textura e fique toda uniforme. Vou pintar as 3 da mesma cor e depois então a gente vai continuar aplicando uma tinta
relevo prata, uma tinta relevo prata. Aí já estão secas as peças, olha como elas escureceram, tá vendo? E eu peguei essa tinta relevo prata, essa tinta aí, uma tinta da Acrylex, alto relevo. Ela tá um pouquinho dura, eu apliquei com o lado do pincel, a lateral das cerdas. Em nenhum momento eu apliquei com a ponta do pincel, porque se você aplica com a ponta do pincel, corre o risco de você pintar a peça toda. E o nosso objetivo não era esse, o nosso objetivo era só destacar a textura, os alto relevo, né, onde a gente fez a sobrancelha, o nariz, destacar essas partes, para que a peça fique realmente parecendo uma peça de ferro velha, né, antiga, que já tem uma certa corrosão, umas partes estão brilhantes, as outras não. Quando a gente terminar de aplicar essa tinta prata, a gente já vai ver que a peça fica muito parecida com a peça de ferro mesmo. Mas aí a gente quer um pouquinho mais, a gente quer que ela pareça também que está enferrujada. Então a gente vai aplicar umas outras tintas. Depois que essa parte prata estiver seca, eu vou fazer atrás, vou esperar secar. E então a gente vai aplicar as tintas na cor azul celeste, vermelho cerâmica, verde pistache e preto. Depois que essa parte estiver bem seca. Vamos acompanhar. Agora vamos deixar a nossa peça com a cara ainda mais envelhecida. Para isso eu separei aquelas cores que eu disse a vocês, são tintas PVA. Essa aí é a cerâmica, eu vou aplicar em alguns lugares da peça. A tinta ela já está diluída em água, mas depois que eu aplicar em vários lugares, eu vou vir com o pincel molhado, vou passar sobre a tinta, vou passar na lateral da pintura, para que ela escorra um pouco, fique mais aguada ainda e manche a peça e a gente tenha essa aparência de uma coisa enferrujada mesmo, desgastada pelo tempo. Depois eu vou fazer a mesma coisa com a tinta azul celeste e a verde pistache. A nossa peça está quase pronta. Eu fiz em alguns lugares também, eu passei um pouquinho da tinta preta para escurecer um pouquinho as tintas quando ficaram muito claras. E agora estou passando um pouco de purpurina bronze com a lateral do pincel, sempre aí onde tinha a parte de tinta vermelha. Passando um pouquinho de purpurina para dar essa aparência de ferro mesmo, mais antigo, desgastado, azinabrado. Eu esqueci de mostrar no início do vídeo, mas eu separei 3 tampas para fazer suporte. Eu coloquei gesso dentro delas. Tá vendo? São tampinhas normais de amaciante, de algum vaso que eu tinha aqui em casa. Coloquei gesso para dar um peso e vou pintar as 3 com a tinta Chalk Paint marrom escuro. Vou deixar aqui abaixo um link onde eu ensino a fazer a tinta Chalk para vocês verem como é fácil.
Vou usar essas 3 tampas como suportes. Vamos colar agora. E aqui está o resultado do nosso trabalho. Olha só que coisa linda essas máscaras. Você diria, se visse em algum lugar, em alguma decoração, que foram feitas com vasinhos de adoçante, de água oxigenada, de shampoo? Acho que não, né? Achei que ficaram maravilhosas. Queria aproveitar para te agradecer por estar aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe as nossas ideias. Um grande beijo. Vamos terminando aqui com essas lindezas, essa linda arte feita com reaproveitamento. Beijo, fiquem com Deus e tchau!